Olá pessoal, beleza? Aqui é o Alex. Hoje nós vamos aprender algo muito importante. Nós vamos aprender quando que as imagens foram introduzidas na Igreja Católica, beleza? O conhecimento é tudo hoje para nós, né? É muito importante a gente saber da história, saber o que aconteceu, porque tem coisas que fizeram lá atrás e hoje a gente de repente pratica algo achando que é algo confiável, achando que é algo da vontade de Deus e de repente é uma coisa que vem atrapalhar de nós compreendermos as coisas de Deus. Então nós vamos saber quando é que foi introduzido na igreja as imagens, beleza? Eu já peço, se você puder dar o seu like aí, se inscreva no canal e divulga nas redes sociais aí esse vídeo para que outras pessoas venham ter o conhecimento também, beleza? Vamos lá então. Em 313, Constantino e Licínio, ambos concorrentes ao trono imperial romano, assinaram o Edito de Milão, concedendo plena liberdade religiosa aos cristãos. Em 323, Licínio foi derrotado por Constantino. Este, dizendo-se convertido ao cristianismo, transformou-se em religião oficial, passando a ser o chefe da igreja. Como era costume entre os povos pagãos, e recebeu o título de Sumo Pontífice, que mais tarde caberia ao Papa. A primazia do bispo de Roma sobre os demais bispos só foi reconhecida em 869, no Concílio de Constantinopla, realizado por convocação do Império Basílio I. A Igreja do Oriente demorou a aceitar isso, e houve nesse ano o grande cisma, a grande separação. Gregório I, 590 a 604, havia declarado que qualquer um que assumisse o título de bispo universal seria um anticristo. Constantino prometeram a cada converso 20 moedas de ouro e uma roupa branca para a cerimônia batismal. Olha, interessante isso aqui, pessoal. Constantino prometeu a cada um do convertido, cada pessoa que se convertia, né, à religião do Estado, que no caso seria o cristianismo, 20 moedas de ouro e uma roupa branca para o cerimonial batismal. Isso atraiu grande número de pessoas que se fizeram passar por convertidas. Eram, porém, pagãs e idólatras. Com o decorrer dos tempos, elas foram introduzidas no cristianismo. Seus costumes e experiências, seus costumes e suas experiências. A igreja, por sua vez, para não contrariá-las, aceitou tudo. Surgiram assim as imagens no templo e a reza a elas e aos santos que representavam. Tais pessoas eram acostumados a adorar até os imperadores e as estátuas destes, tidos como deuses. Templos pagãos desativados foram ocupados pela igreja intitulada cristã. As imagens neles existentes, afirmam alguns, em lugar de ser destruídas, foram aproveitadas como pequenas retificações, continuando onde estavam, com os nomes alterados para Pedro, Tiago e João, e etc. Como os apóstolos, os
deuses principais da Olimpo eram 12. Interessante aqui, ó. Como os apóstolos, os deuses principais do Olimpo eram 12. Interessante é que no Brasil, os adeptos da macumba e do candomblé aproveitam-se das imagens dos suportes santos e as introduzem em seus cultos para simbolizarem orixás, de igual forma condenados pela Bíblia. Se antes estátuas de deuses estranhos passaram a representar santos, depois, em terreiros de culto fetichista afro-brasileiro, voltaram a representar divindades pagãs, aparentando normalidade a católicos, se dizendo também espíritas e vice-versa, defendendo cada um a fé do outro, sob o argumento de a intenção ser adorar a Deus. Deixa, portanto, de haver evangelização. Em 380, Teodósio, imperador no Oriente, baixou o decreto pelo qual todos os súditos do império deveriam aceitar a fé cristã, estabelecida pelo Concílio de Nicéia. No sétimo concílio, também em Nicéia, por convocação da imperatriz Irene, em 787, o Papa Adriano I oficializou o culto às imagens e relíquias. Então aqui, ó, pessoal, dá para você compreender quando que o culto às imagens e às relíquias foi introduzida na Igreja Católica, né? É uma convocação, vamos dizer, que foi assinado, né? Realizou um culto às imagens e às relíquias em 787. Então, para você entender, até antes dessas datas, não existia imagens na igreja, né? Então, assim, depois de 787 que foi oficial e começou a colocar as imagens e as relíquias que a gente tem hoje, que muitos têm relíquias, até hoje vende no Vaticano relíquias dos santos, né? Os 8 primeiros conselhos foram convocados por imperadores. A quem elege que as imagens são permitidas porque Deus determinou a Moisés esculpir uma cobra de bronze, que está escrito em Números 21:8, e a Salomão fazer querubins para o templo, em 1 Reis 6:23. Porém, existe uma diferença enorme entre Deus mandar construí-las para determinadas finalidades e entre proibir que os homens os façam para si, como fim religioso de adoração, de culto. Algumas atitudes não nos são permitidas, mas Deus, como o Senhor de tudo, pode mandar que sejam executadas ou dedicadas a Ele. Exemplificando, nós fomos criados para adorá-lo e amá-lo sobre todas as coisas. Todavia, somos advertidos a não agir dessa forma em relação a nós mesmos. Os pais podem subir a uma escada para trocar uma lâmpada, proibindo as crianças de o fazerem, pois isso lhes será perigoso. A primeira desobediência, o primeiro pecado, como vimos no capítulo 1, está em fazê-las. Não farás. Para tal fim, os que não fazem, mas as compram, torna-se cúmplice dos desobedientes que as fizeram. A segunda está em adorá-las ou cultuá-las, em se encurvar a elas ou servi-las, tendo o catolicismo proibido a leitura bíblica por séculos.
O segundo mandamento e as demais proibições tornaram-se desconhecidos. Quando não foi mais possível encobri-los, os sacerdotes começaram a moldar as justificativas para seus atos e ensinamentos. Se imagens nem poderiam ser fabricadas, é incabível o argumento de serem permitidas. O exemplo de retrato de nossos familiares. O segundo mandamento é completo. Ele proíbe as fotografias, como é possível se elas nem haviam sido inventadas, e que não foram proibidos apenas as imagens, mas também as figuras ou semelhanças. Êxodo capítulo 20, verso 4. Não havia como se fotografar as pessoas, porém, eram retratadas através de desenhos ou pinturas. Isso não foi permitido para se evitar o procedimento que se poderia adotar diante delas. Sentimos um fato ocorrido em 1997, foi distribuída no país inteiro uma gravura da chamada Nossa Senhora de Fátima, como propaganda de um livro, narrando suas previsões, a qual foi amplamente afixada no para-brisa de automóveis. Trazia estas frases: olhe fundo neste olhar, e deixe que este olhar veja você. Figuras podem ver-nos. Isso é prova de serem tratadas como se fossem a própria pessoa. Outro acontecimento também testemunhamos em maio de 1996. Foi anunciada a vinda, à cidade onde reside o autor deste livro, da imagem de uma das chamadas Nossas Senhoras. Antes mesmo de a trazerem, foram espalhadas faixas por diversos locais para recepcioná-la. No bairro onde residimos estavam esta: Maria, obrigada pela sua visita. Aqui não viria Maria, mas uma simples estátua supostamente dela. O povo concordaria se políticos de determinados partidos andassem pelas ruas exibindo a fotografia dos presidentes da República e afixassem faixas com os dizeres: Senhor Presidente, obrigado pela sua visita, se ele não veio visitar-nos. Mesmo assim, continuamos a ouvir a argumentação de que as imagens de santos e anjos não se destinam à adoração nem a culto. As pessoas estariam sendo conscientizadas pela Igreja do seu exato significado, qual seja o de servirem apenas para nos lembrar os piedosos servos de Deus do passado, a quem devemos seguir o exemplo, e os mensageiros celestiais. Por isso dizem, não devem ser destruídas. Se o catolicismo quer fazer crer que suas imagens servem apenas para esse fim, não poderia justificar o agradecimento àquela, como se o povo fosse receber a mãe de Jesus em pessoa. A finalidade real era idolatrá-la, adorá-la, venerá-la. E essa atitude seria incorreta até perante a própria Maria. Se tentarem justificar-se, alegando não terem sido as faixas confeccionadas pela Igreja, de qualquer forma estarão confessando que até os maiores cultura responsáveis pela sua elaboração estão no erro, comprovando não estar havendo nenhuma conscientização a respeito disso. Autoridade teriam para mandar retirá-las ou
poderiam pedir aos seus responsáveis para fazê-lo de imediato. No entanto, foram expostas durante meses e são dedicadas procissões a essa escultura. Interessante é que nos lares desta cidade existem muitas estátuas de tal senhora, mas aquela era muito especial. Repare o que aconteceu. A imagem da cobra levantada por Moisés no deserto ela poderia ser guardada como relíquia ou obra de arte enquanto fosse considerada apenas isso. Mas Ezequias, em lugar de ficar tentando inutilmente fazer com que o povo abandonasse o costume de dedicar-lhe incenso, o que configura adoração, preferiu reduzi-la a pedaços. Tratava-se de uma escultura fabricada por ordem do Altíssimo, mas ao destruí-la, fez ele o que era reto perante o Senhor. Deus mandou esculpi-la para que, olhando para ela, ficasse curado quem fosse picado por essa espécie de animal. Números 21:8. Simbolizava Cristo, o qual, para nos salvar, foi feito pecado por nós. Com seu gesto, o rei eliminou pelo menos aquele problema. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14 e 15. Na verdade, ninguém sabe como esses santos foram. Se soubéssemos isso, nada nos acrescentaria. O que nos serve de modelo é seus comportamentos, sua vida e não seus traços fisionômicos. As imagens deles não são verdadeiras. Cada artista os pinta ou esculpe com lhe dita as imaginações. Basta repararmos as pinturas do suposto rosto de Jesus. São milhares, em cada uma delas uma feição diferente. Se as imagens não servem para adoração, disse um padre que só os ignorantes as adoram. O procedimento bíblico incerto de erro a ser tomado seria o do rei Ezequias. Mas quem assim agir, hoje em dia, será preso e processado. Se elas estão levando inúmeros ignorantes a tropeçar, pecando por adorá-los ou venerá-las, e se estão servindo de escândalos, melhor seria não tê-las, conforme está em Romanos capítulo 14, verso 21. Bom é não beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. A adoração, diz a Igreja Romana, é feita só a Deus. Mas mesmo discordando de tudo, ou por nós explanado, não tem a possibilidade de negar pelo menos uma outra. A adoração à cruz de Cristo, por isso, conta de um hino de missal romano. Neste verso, adoramos, Senhor, vosso madeiro. Os argumentos oferecidos para encobrir o culto a elas não são suficientes, pois o Concílio de Nicéia o oficializou e o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, confirmou que devem ser cultuadas, decisões essas tidas por infalíveis. As imagens de Cristo e da Virgem Maria
Mãe de Deus e dos outros santos devem ser possuídas e guardadas, especialmente nas igrejas, e devem ser alvo de honra e veneração. Essa passagem aqui foi no Concílio de Trento, em 1545 a 1563. Na cerimônia de coroação da estátua da Virgem Maria, crianças inocentes induzidas por adultos transgressores da palavra de Deus praticam um ato reprovado pela Bíblia, atribuindo à Mãe de Jesus o título e a autoridade de Rainha dos céus e da terra. Quando adultas, as crianças que coroaram a imagem terão dificuldades em achar isso uma atitude idólatra, porque foram mandadas pelos pais, e estes são o espelho delas. A Bíblia nunca autorizou esse procedimento, muito pelo contrário. Rainha dos céus era uma deusa pagã a qual se oferecia sacrifícios e incenso, e quem assim o fazia queria continuar a fazê-lo, seguindo tradições vindas de seus pais e príncipes, sob a alegação de que, enquanto assim agiam, tinham fartura de pão e prosperidade. Jeremias 44, versos 16 e 18. Deus por isso lhe disse: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à Rainha dos céus e lhe oferecer libações. Eis que eu juro pelo meu grande nome, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá, que estão na terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal, e não para o bem. Todos os homens de Judá serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todos. Jeremias 45, verso 25 ao 27. Isso, condenado há mais de 2.500 anos, sucede no mundo hoje. Quantos que querem seguir o contrário do que Deus determina, continuando a agir igual àquele povo, seguindo ensinamentos vindos de seus antepassados. Não devemos ter escultura ou figura nem de Cristo crucificado por existir nos 10 mandamentos, a proibição nos encurvarmos à imagem ou semelhança de tudo o que há em cima nos céus. E isso tem acontecido perante elas, mesmo se não forem feitas para adoração. O povo acaba adorando-as, pensando que não o está fazendo. O argumento de que Deus, quando diz em cima nos céus, está referindo apenas às estrelas, à lua, ao sol e etc., é incorreto, pois se assim o fosse, por certo estaria escrito de todo o exército dos céus, como era costume na época de Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Por 19 vezes do Antigo Testamento assim se refere aos elementos físicos do universo. Mas é bom lembrar de que a proibição abrange cultuar também tudo o que há embaixo, terra e nos águas debaixo da terra. Portanto, nada fica por fora. Devemos adorar Cristo Jesus, vivo, que venceu a morte, venceu a cruz, deixando a vazia, o qual era destinado aos malditos. Ele se fez maldito em nosso lugar,
Mas com relação a isso, uma Bíblia católica explica: o que Deus proíbe não é a confecção de uma imagem religiosa, santos, querubins, serpentes de bronze, etc., mas somente a representação figurada de suas pessoas como objeto de adoração. Em um Frei assim se expressa: Deus proíbe a imagem de deuses e proibiu o culto a estes deuses, imagens de pessoas ou escultura em geral, que não são deuses, não estão proibidas. Deus mandou até fazer imagens. Engana-se. A idolatria não é só adorar ou cultuar uma escultura. Por ser algo interior, pode ser praticada sem a utilização de imagem. Isso comprova em Colossenses 3,5, que classifica a avareza, o apego ao dinheiro, como sendo idolatria. E é impossível fazer-se uma estátua da avareza. Assim, ídolos podem ser indivíduos, coisas e tudo o que mais aqui tributamos demasiado respeito ou exclusivo afeto. Vê no dicionário. Inclusive, o próprio santo em pessoa, transformando-os em deuses, o ser humano pode estar idolatrando um amigo, um parente, um artista, um morto, uma imagem de escultura, uma figura, um emprego, um automóvel ou até a si mesmo. Portanto, ídolos não são somente a representação figurada da pessoa de Deus, pois se assim fosse, o Senhor não teria considerado reto destruir as imagens de Baal, Astrotes ou de outras divindades e remover os manuscritos de cultos a elas, as colunas, os altos e os portes ídolos. Nem são apenas a representação de deuses pagãos, como diz o Frei, mas convém notar que os santos católicos é um Deus. Como veremos adiante, já ouvimos dizer que Deus não concede imagem como as católicas, mas apenas ídolos. Porém, elas são ídolos, ainda que o fosse, nosso Pai condena tanto elas. Em Êxodo, Números, Deuteronômio, Isaías, Ezequiel, em Salmos, todos em Atos, 2 Coríntios, todas essas passagens aqui condenam a imagens. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26:1. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Fazem culpados estes cujo poder e os seus deuses, até ventre e o poder podem ser deuses, poder ser ídolos. Beleza, pessoal? Eu vou fazer aqui a parte 1, que já está chegando a 30 minutos. Aí eu vou fazer a parte 2, a continuação, beleza? Fique na paz aí, que o Papai do Céu abençoe a todos, em nome de Jesus.